Passo por mal para o Fernando aí. Ok. Pode, à vontade, professor. Bom, eu posso fazer alguns comentários. Eu acho que, pegando no comentário do professor Edo, né, que foi muito interessante de pensar, eu acho que nós estamos perante uma situação, talvez, de curto prazo, de que nós enfrentamos um choque adverso da oferta e choque da demanda, precisa intervir, definitivamente, para tornar os efeitos, especialmente para as camadas mais vulneráveis, menos desastrosos possíveis, e tentar recuperar a demanda e também recuperar as condições para as pessoas podem consumir e podem viver decentemente. Mas eu acho que nós estamos enfrentando, digamos, essa pandemia, eu diria que talvez 2 blocos mais um, né, que me parece. Nós temos um grande bloco, que é um bloco que, vamos dizer, que está mostrando muita liderança e gestão pública para lidar com as crises. Eu colocaria uma Alemanha, por exemplo, nisso, alguns países. Então, esse bloco, ele é necessariamente um bloco democrático, ainda com princípios relacionados ao multilateralismo, à cooperação. Então, esse bloco, ele é forte. E esse bloco mostrou, efetivamente, que ele tem capacidade de lidar com a pandemia. E que essa solução, ela é incrivelmente interessante e válida para lidar. Por outro lado, nós temos um segundo bloco, que também é um bloco que mantém instituições democráticas e tudo demais, mas é um bloco que mantém um discurso que alguns chamam de populista. E que é um bloco que enfrenta a pandemia, de certo modo, com distanciamento a esse sistema de cooperação que o Edo estava se referindo, a uma cooperação multilateral. E nós teremos mais um que eu chamo da China. Tá? Então, eu acho que nós temos mais um que é a China, que praticamente é um regime que oscila em termos de gestão da pandemia, não estou falando em termos de regimes políticos, né? Que oscila com mecanismos e com modelos muito diferenciados, autoritários em vários aspectos, né? Mas é um modelo que mostrou eficiência, salvo os dados que estejam corretos, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que me parece interessante mostrar. O Brasil pode aprender muito com essas divergências, mas definitivamente não há saída para resolver o problema da pandemia, a não ser que nós possamos realmente transformar a cooperação no modo de pensar e de gerenciar a crise e a pandemia, né? O Edo tem razão. A gripe espanhola começou no final de 1917 e terminou só em dezembro de 1919, pessoal. Então, às vezes, é quase 3 anos. Então, não é tão... Então, a gente tem que pensar que, obviamente, as circunstâncias são distintas, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que o papel do Estado, até para responder um pouco essa pergunta, sabe? Eu acho que é menos uma questão de liberal, neoliberal, keynesiano, pós-keynesiano. É mais uma questão realmente de eficiência da gestão pública, de poder gerenciar a crise dentro de um conjunto, dentro de um ambiente de democracia, de respeito às leis. Eu acho que esse talvez que talvez nós deveríamos enfrentar, e por isso que alguns manifestam, que não é o caso apenas do Brasil, no Reino Unido foi a mesma coisa, nos Estados Unidos foi a mesma coisa, em alguns países onde tem esse bloco que nós chamamos do populismo, assim, nós temos um trade-off entre a democracia e assumir medidas assim, econômicas eficientes. Eu acho que a margem, ou fora do Estado de Direito, é muito complicado. Eu vejo que talvez esse é o grande desafio, como estruturar políticas públicas que possam realmente, ao manter o Estado de Direito, também a garantir a condição de entregar, digamos, para a população a percepção que nós estamos controlando o Estado. E, finalmente, um último ponto que eu gostaria de fazer, embora esse papel do Estado estratégico é importante, ele carrega uma série de riscos, de você ter, dentro de uma série de casos, uma hipertrofia do Estado que possa realmente conduzir a riscos
de o Estado se sobrepor à sociedade civil nos formatos de controle maior da economia, de monopolização maior, de redução da competição, e que esse risco, eu acho que nós precisamos criar condições dentro dos Estados democráticos de minimizar esses efeitos. Obrigado. Obrigado, professor Amal. O professor Fernando gostaria de... Daqui a pouco nós estamos nos encaminhando, aqui são 18h13, daqui a pouco nos encaminhando, apesar que as pessoas estão aqui conosco, né? Então quem pode não quer sair do debate. Professor Fernando, só antes de eu passar a palavra para o senhor, eu só queria dizer que se vocês conseguiram acompanhar, talvez não, mas vocês podem agora dar uma olhada ali no chat, ali do lado, né? Uhum. Então, assim, nós recebemos muitos elogios, aí o pessoal parabenizando, acho que alunos aí de muitos de vocês, então, aí, muito felizes aí pela participação de vocês aí pelo evento, né? E também, assim, só para colocar que o pessoal dirigiu os agradecimentos ali, né, os parabéns ali para mim e para o Bruno, mas foi uma construção conjunta, né, da diretoria da APEC. Então, eu e o Bruno fizemos essa parte aí digamos assim, a parte técnica ali, né, mas toda a construção, ela foi conjunta, né, e toda a diretoria da APEC aí participa ativamente, né, então só para colocar aí que de forma alguma apenas eu e o Bruno, e o professor Alcides aí que deu uma puxada quando a gente ficou naquela, o evento não vai acontecer, né, meio da pandemia, o Alcides disse, não, vamos lá, vamos virtualizar o negócio e cá estamos nós. Professor Amal, eu gostei muito ali de uma parte, gostei da fala de todos, mas o professor Amal faz uma relação ali, como a minha formação, ela é em economia e a minha pós-graduação na área do desenvolvimento regional, né, e aí nós temos aí alguns que estão aqui, que participaram e que ainda estão por aqui na live, que são da área do desenvolvimento regional, né, o professor falou numa reorganização das cadeias e nessa questão mais regionalizada, né, então, assim, uma forma, digamos assim, não digo que diferente de globalização, mas, enfim, um novo arranjo para pensar essa questão, né, do multilateralismo e tudo mais. E eu fiquei, assim, acendeu uma luzinha, uma proposta muito interessante. Eu acho que um desafio aí daqui a pouco para qualquer, né, para todas as áreas, mas para o desenvolvimento regional, de se atentar a esse olhar, porque eu acho que o senhor nos chama a atenção para isso aí, isso faz muito sentido. E tem muita coisa para pensar aí nessa vertente, né, prestar atenção para ver que rumo isso aí vai tomar. Então, só nesse sentido aí. Obrigado, Tatiana. Professor Fernando? Bem, acho que em função do adiantado da hora, só bem rapidamente, Tatiana, com relação a essas duas questões. Primeira pergunta do Silvio, não do Silvio Cário, a outra pessoa. Eu penso que, sem dúvida, a questão de uma política fiscal ativa seria de grande impacto, né? A gente entende que esse seria um caminho bastante efetivo na recuperação, né, como o Silvio Cário aponta, mas eu penso que isso não seria viável no contexto do atual governo. Pelo que eu entendi, a pergunta do outro Silvio é no sentido de, nesse contexto de política neoliberal hoje, né, do atual governo brasileiro, qual seria a perspectiva de saída? Eu penso que uma política de aumento de crédito, né, como eu comentei antes, estaria menos inviável, digamos assim, mais próxima do atual governo do que uma política de endividamento. Embora eu concorde com o Silvio de que uma política de endividamento e de um maior gasto público seria mais efetivo, mas não combina com o atual governo. Então, no atual governo, eu penso que essa política de afrouxamento de crédito poderia ser uma possibilidade, né? Não que seja algo de acordo com a cartilha atual, mas talvez esteja menos longe do atual governo, né? Então, um afrouxamento de crédito nesse sentido.
E com relação ao comentário do Oyedo, eu achei que foi muito oportuno realmente o comentário dele, nesse sentido de que a pandemia talvez traga à baila essa reflexão de que fora do multilateralismo há pouca perspectiva, né? Fora da cooperação multilateral há pouca perspectiva, porque essa questão de contágio de vírus é algo que não há tarifa, não há barreira não tarifária que segure isso, né? Sem dúvida, quem sabe se não vai ter uma Covid-20 depois da Covid-19, né? Enfim, a gente tem experimentado, né, a SARS, depois o H1N1, enfim, essa questão é uma nova realidade, né? Talvez até não seja nem uma questão de um novo século, né, Oyedo, mas talvez até mesmo de uma nova era, uma nova idade, digamos, né? Idade contemporânea, moderna, contemporânea. A gente está vivendo agora uma nova realidade em termos de muita integração, né? Em que essa questão médica acaba sendo, de saúde pública, acaba sendo um componente importante para também contribuir para que a gente chegue num regime de cooperação multilateral, né? Eu realmente espero isso, pelo menos de um regionalismo muito aberto, né? Um regionalismo muito aberto, né? Com formação de grandes blocos, mas sempre com blocos regionais mais abertos e não esse unilateralismo, né? Esse bilateralismo assimétrico que está sendo conduzido pelos Estados Unidos, especialmente pela China. Então, onde há muita assimetria, muita desigualdade na questão da política comercial. Ok? Obrigado. Tati, permite uma frase minha? Sim, uma frase? Sim. Professor, Fernando, eu acho que nós vamos precisar de um New Deal global. a lá Roosevelt. Mas o novo pacto global. A grande pergunta é: quem é que vai financiar esse troço? São os Estados Unidos? São a China? É a União Europeia? Tudo junto ou ninguém? E aí, como é que nós ficamos abaixo da linha do Equador, né? É isso aí, obrigado, um abraço. A Zenaide gostaria de fazer um comentário. Boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria de cumprimentar os professores ou quem organizou. De fato, eu tive minha formação de economista na Federal de Santa Catarina, tive o prazer de ser aluna de Fernando Seabra, de Silvio Cário e outros tantos professores. Atualmente moro, por exemplo, em João Pessoa, na Paraíba, e não poderia deixar de pedir para fazer um breve comentário, que é justamente em relação a esse formato que estão utilizando para transmitir o conhecimento e que proporciona, por exemplo, ter a oportunidade de conhecer o professor Amal. De fato, não lhe conhecia, professor, foi uma apresentação magnânima. Obrigado. Seabra, rever Silvio, ouvir professor Oyedo, enfim. Mas, de fato, essa talvez seja uma oportunidade de se repensar como transmitir o conhecimento. Todos têm tanto conhecimento para transmitir, e diante da impossibilidade da presença física dos pesquisadores e dos professores, ter a oportunidade de ouvir apresentações tão boas, tão importantes, que nos fazem refletir. Então, eu inicialmente não pensei em falar, mas fiquei com essa vontade até para poder cumprimentar a todos e agradecer e parabenizar a iniciativa e de fato sugerir que esse caminho seja trilhado, seja divulgado, né? O professor Silvio que me avisou do evento, e eu pude, com tamanha felicidade, ouvir todos vocês. Então, muito obrigada mesmo, e que isso tenha frutos nesse formato, para que
se possa interagir, não importando de estar presente fisicamente ou não. Era só isso. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Mais alguém com a palavra? Não? Tatiana, só queria fazer só um comentário também, sim, bastante breve sobre isso. Eu acho que, como eu falei bem no início da minha apresentação, eu acho que temos que ser parcimoniosos em relação a isso. O quanto que a pandemia vai ser disruptiva, especialmente do ponto de vista tecnológico, eu acho que isso ainda são hipóteses muito carregadas de vieses, de perspectivas. Então, eu acho que... Mas, por outro lado, nós temos uma oportunidade incrível de repensar o multilateralismo como mecanismo, como modelo de cooperação. Eu tenho certa fé. Depois da Segunda Guerra Mundial foi o Bretton Woods, que foi incrível para estabelecer uma nova ordem econômica cujo princípio fundamental era paz e liberdade. Então, mas eu acho que a gente nunca deve esquecer disso, e por isso que foi incrível. Segundo ponto que eu acho que é fantástico de pensar, de que nós precisamos, é uma oportunidade de pensar a desigualdade. E até então, foi um dos principais elementos que realmente roeu a discussão sobre o multilateralismo, sobre a globalização e a eleição de vários regimes populistas, vários governos populistas ao redor do mundo, e que realmente o discurso da desigualdade. O discurso da desigualdade, dentro de sistemas menos liberais, mais autoritários, não tem espaço para ser solucionado. Então, eu acho que é o momento de realmente pensar isso dentro de uma perspectiva menos ideológica, menos paradoxal e mais de gestão pública, né, que eu acho que é bastante interessante para me ver. E o terceiro ponto, eu queria fazer um comentário sobre Santa Catarina, bem breve também. Eu acho que Santa Catarina tem um histórico incrível. Eu já conheço bastante Santa Catarina, de uma diversificação muito grande da matriz industrial, uma elite empreendedora e inovadora extraordinária. Nós temos uma infraestrutura incrível e nós temos mão de obra qualificada incrível que garante realmente as condições para que nós possamos, a partir da inovação e do empreendedorismo, trazer condições melhores e transformar nosso estado num estado mais eficiente em termos de gerenciar a crise onde nos encontramos. E muito obrigado pela oportunidade, foi incrível, Tatiana, Bruno e todos os colegas para participar desse evento. Obrigado, professor, obrigado. Mais alguém? Se não nós damos por encerrado o colóquio. São 18 horas e 26 minutos, muitos aí se desculpando, o pessoal tem aula, né, da aula aí, com Covid ou não, as instituições aí estão seguindo, né, com as nossas aulas mediadas por tecnologia. Então, gostaria então de agradecer a todos novamente aí, né, e enfim, nós pretendemos continuar, como eu disse, foi o primeiro, pretendemos trazer aí para outros temas para discussão, e aí vamos aí fazendo as parcerias e tentando chegar aí, divulgar de maneira ampla, que chegue aí no maior número de pessoas possíveis. Peço desculpa por qualquer, enfim, agora falha nossa, né, porque foi o primeiro. Nós fizemos vários testes, né, mas a gente está aí, utilizamos o Google Meet também como recurso, daqui a pouco podemos, em outro momento, fazer em outra plataforma, porque estamos, então, testando essas plataformas aí para ver o que atende melhor, né. Então, assim, ainda estamos, foi o primeiro, como eu disse, e estamos ainda adequando muita coisa. Então, peço desculpa aí, às vezes tem uma interrupção de telefone, de microfone, o pessoal está tratando de outras coisas e acaba interrompendo aqui sem perceber, né? Então, muito obrigado a todos novamente, aí uma boa noite, um ótimo final de semana. Obrigado, Tatiana, muito obrigado, parabéns. Um abraço. Obrigado. Um abraço para todos. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, Fernando. Tchau, Silvio. Muito obrigado, tá? Foi fantástico. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Tchau. Abraço, Amaral. Abraço, Fernando. Abraço a todos. Abraço, Silvio. Sucesso aí. Tchau, Abraço. Tatiana. Tchau, professor, obrigado. Abraço aí, Ana. Abraço, gente. Tchau. Tchau.